Bom dia a todos. Vamos começando aqui. Então, a ideia, como sempre, a gente rever um pouco o que aconteceu nos mercados no mês passado, como isso impactou os nossos multimercados e falar das principais posições e temas de investimento do fundo. Vou começar pelo mercado. Eu acho que o destaque de junho foi talvez que os dados econômicos pós-pandemia têm voltado mais rápido do que as pessoas imaginavam. Dar alguns exemplos aqui. Então, dados, por exemplo, de varejo na Alemanha, ele saiu, ele está crescendo já no ano contra ano. Repito, assim, até curioso, assim, já está com alta no ano contra ano o varejo na Alemanha. Você olha o varejo nos Estados Unidos também recuperando rápido, várias medidas de alta frequência mostrando os dados de varejo 10% abaixo do ano passado. Você tem visto bons dados do mercado de trabalho americano, gerou quase 8 milhões de empregos nos últimos 2 meses. Enfim, tem tido uma recuperação que é um pouco mais rápida do que as pessoas imaginavam. Isso vale talvez para o Brasil. Acho que o Brasil talvez seja um pouco diferente, porque na verdade eu acho que o tamanho da queda foi menor do que eles imaginavam e não necessariamente a volta está sendo mais rápida. Mas a gente caiu durante a crise do Covid menos do que antecipado anteriormente. Então isso tem feito bons resultados nos mercados. Então se a gente olha as bolsas de modo geral tiveram um mês bem positivo. Ibovespa foi um dos destaques globalmente. Na parte negativa, eu diria negativa, subindo menos, né, que são as bolsas americanas, por causa da preocupação com a possível segunda onda do vírus lá nos Estados Unidos. A gente já volta a falar disso daqui a pouco. Também reagindo a esses bons dados econômicos, o petróleo subindo forte no mês, cobre subindo forte no mês. Então, um ambiente aí bem de riscom aí durante o mês de junho. Se você olha de moedas e de juros pelo mundo, você vai ver que é o mesmo tema, que são os países que tiveram mais os juros para fechar, que é principalmente na América Latina. Você vê o México fechando quase 50 bips na taxa de 5 anos, o Chile 30, o Brasil mais de 20. Então, os países onde os juros tinha mais para fechar e ainda, na nossa opinião, tem mais para fechar, são os países onde a moeda está indo pior. De resto, um dólar, de modo geral, fraco em relação a outras moedas de G10, com destaque aí principalmente na Nova Zelândia e na Austrália. Então é isso, riscom, dólar fraco, bolsa para cima, commodities para cima, Estados Unidos underperformando por causa do vírus, e destaques em juros e moedas vindo de América Latina, porque onde os juros têm mais para cair, e consequentemente a moeda ficou relativamente mais fraca. As posições no fundo continuam praticamente inalteradas, então o destaque em renda fixa já continua com posição de juros no México e no Brasil. Moedas foi onde a gente aumentou, então talvez aqui seja a principal mudança no mês. A gente continua vendido no dólar contra o euro, contra o ien e contra o dólar australiano. Então a gente está vendendo dólar contra moedas de G10 e o fato de ser moedas de G10 é importante aqui para a gente entender. Em ações, aqui no Brasil, a gente está investido principalmente, eu diria, em mineração via Vale, tem alimentos via JBS, empresas de e-commerce e também o setor de saúde. A gente tem menos aqui da parte mais cíclica, mais ligada ao consumo no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente está comprado em tecnologia, saúde e alguns early cyclicals, que pode se beneficiar mais para frente, quando a gente tiver uma reabertura mais forte como a americana, e a gente volta a falar nisso também depois. Em commodities ainda, a gente vê como 2 buckets separados, uma parte comprada em ouro, que é quase uma escassez de ativos seguros pelo mundo, que a gente acha que vai gerar influxos para o ouro, e uma parte mais cíclica, comprado em petróleo em menor escala, comprado no cobre. Então, essa carteira do fundo continua bem parecida com o mês anterior, com essa mudança de estar aumentando as posições vendidas no dólar contra outras moedas de G10. O fundo teve ganhos mês passado, os principais 2 vetores foram em ações e em juros. Em juros, a posição do México é maior que no Brasil e andou mais, então a parte de juros, desses 39 bips de resultado positivo no Cronos, ela vem mais de México do que vem de Brasil. Em ações, o resultado é dividido entre Brasil e lá fora, e também é dividido entre a parte direcional e a parte long e short. O fundo hoje aqui no Brasil voltou a ter mais de 30 pares de ações, e no mês passado contribuiu positivamente. Destaque negativo fica por conta do book de volatilidade, então no mês passado foi o que mais perdeu, com 25 bips negativo, e aqui foi 2 posições, mas a principal é a nossa posição comprada em volatilidade de commodities agrícolas. Continua com essa posição, o mercado está cada vez vendendo esse seguro mais barato, na verdade, o menor patamar da última década de seguro, num período onde, no caso da soja, se costuma ter volatilidade desencadeada pelo clima. Então, a gente gosta dessa posição aí e também eu volto a falar nela em breve.
Eu vou começar já direto com talvez a questão que está mais recebendo perguntas de clientes, sendo mais debatida, que é sobre essa possível segunda onda nos Estados Unidos e o que isso implica para os mercados, tá? Então, como a gente vê no gráfico aqui da esquerda, os Estados Unidos chegou a bater 30 mil casos ali de vírus diários no período ali no final, mais ou menos, de abril. Aí isso foi baixando para como 20 mil casos e voltou a subir. Agora, na ponta, nos últimos 2 dias, já chegou a 50 mil casos novamente diários de vírus. E, na nossa opinião, sempre difícil fazer previsão sobre o vírus, mas como a mobilidade dos Estados Unidos ela veio crescendo, e, na verdade, os casos são uma defasagem da mobilidade, é provável que essa curva continue acelerando nas próximas semanas. Então, os Estados Unidos vai estar fazendo um novo máximo de casos medidos diários de vírus, já fez, vai continuar fazendo, provavelmente nas próximas semanas, novos máximos de vírus. E a pergunta é se a gente está com risco de aconteceu em março ou não, em que magnitude é parecido, em que magnitude é diferente. Então, vamos para o primeiro ponto que eu queria deixar bem importante, que tem até bastante a ver com o nosso book de moedas. Diferente do caso de março, atualmente esse é um caso bem mais concentrado em Estados Unidos e alguns outros poucos países mais emergentes, enquanto, na verdade, em outros países do G10, você não está vendo aceleração de vírus. Então, essa curva aqui é bem clara, mostrando a curva de vírus da Europa vis-à-vis a curva de vírus dos Estados Unidos. Você vê que, na verdade, a primeira onda, as duas subiram juntas, enquanto agora você vê uma divergência bem grande, os Estados Unidos saindo e a Europa ainda em níveis bastante baixos, tá? Isso vale também para a Ásia. Se você olha a Ásia, Austrália, Japão e China, eles têm menos que 100 casos diários de vírus há algum tempo, então é totalmente diferente, tá? Então, a primeira importante conclusão aqui é que, diferente da primeira onda, que foi a onda de março, essa segunda onda ela é mais concentrada. Por ela ser mais concentrada, provavelmente ela vai trazer para os Estados Unidos algum problema na reabertura. Então, a gente imagina que vai ter que, de alguma forma, dar uma segurada, reverter algumas aberturas que tinham sido feitas, seja por ordens do governo, ou seja, até endogenamente pelo comportamento das pessoas que ficam mais cautelosas para controlar. Isso vai prejudicar um pouco o setor de serviços dos Estados Unidos e a velocidade com a qual o setor de serviços recupera, mas isso não é verdade para o mundo, tá? Então, o mundo, a gente vê a Europa recuperando bem rápido, porque o vírus está super controlado, patamar quase de extinção, a mesma coisa vale para a China, a mesma coisa vale para a Austrália. Então, na verdade, a gente vai começar a ver uma divergência maior dessa curva de vírus, que vai gerar uma divergência da recuperação econômica. Segundo ponto que é importante ficar em mente, aqui falando especificamente do caso americano, que apesar de a gente estar olhando os novos casos fazerem novas máximas, isso não significa que o espalhamento do vírus na sociedade está fazendo novas máximas. Lembra que hoje tem muito mais teste do que tinha lá em abril. Então, em abril, os Estados Unidos testava 100 mil pessoas por dia. Atualmente, os Estados Unidos testa 600 mil pessoas por dia. Então, é natural que os casos subam simplesmente por maior testagem. Então, aqui é uma forma de ver isso. Isso aqui é os novos casos em relação ao número de testes. Você vê que está subindo sim. Então, tem de fato uma aceleração genuína do vírus na economia americana, mas está ainda bem abaixo do nível lá do final de março, início de abril, tá? Então, na nossa cabeça, apesar dos novos casos detectados pelos testes estar no novo máximo, isso não quer dizer que o vírus esteja no máximo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que está acontecendo também, isso vale na economia americana e em vários outros países, a conversão de hospitalizações pelo vírus em relação a mortes está melhorando bastante. Então, na verdade, o número de mortes que cada hospitalização gera está menor. Tem vários motivos para isso, mas talvez os dois principais. Primeiro, que, na verdade, o protocolo médico está melhorando. Então, atualmente, os médicos entendem melhor como lidar com a doença. Então, a mortalidade da doença está caindo. As estimativas mostram que está caindo para algo como metade ou mesmo 1/3 da mortalidade original. E o segundo motivo também importante é que esses novos casos na ponta são concentrados em populações mais jovens. Então, esse é o caso, por exemplo, na Flórida, onde os mais jovens estão se expondo mais aos vírus, e nos mais jovens a mortalidade é menor. Tá, então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu acho que, mais uma vez, que isso vai prejudicar um pouco a operação americana no setor de serviços, mas eu não acho que a magnitude do problema é o que os novos casos pintam, e acho que, na verdade, vai ter que ter algum ajuste, mas ele não é brutal como foi em março, nem de perto.
A terceira coisa que vale a gente lembrar nessa coisa do vírus é que cada vez que o vírus começa a piorar nos Estados Unidos, vai falar mais de estímulo, tá? E esse é mais um motivo pelo qual a gente fica cauteloso com o dólar, tá? Então, a gente vai falar, provavelmente, aqui no final de julho, início de agosto, mais um estímulo fiscal americano, com o vírus aumentando a sociedade, isso vai ficar ainda mais forte dentro dos congressistas, que tem que fazer mais e mais fiscal. E agora, já começar a divergir o fiscal de alguns países, como os Estados Unidos, de outros países que, como o vírus já está melhor, não vão precisar piorar tanto a situação fiscal. Então, a gente vai ter uma divergência de vírus que vai levar a uma divergência também da situação fiscal. E aqui lembrando que o resultado primário americano esse ano é algo como 25% do PIB de déficit, tirando situações de grande guerra, a gente nunca viu nada parecido, enquanto a dívida pública pula para, provavelmente, nos próximos anos, para quase 150% do PIB, tá? Então, eu sempre falo isso, porque muita gente está preocupada com a situação fiscal brasileira, tira o dinheiro aqui do Brasil para colocar nos Estados Unidos. Acho que deveria também estar preocupado com a situação americana do fiscal, porque na situação americana do fiscal, o gasto está crescendo bem rápido, e eu não vejo vetores para controlar. Aqui no Brasil, eu vejo vetores, seja discussão do Congresso, seja discussão do governo, para controlar essa expansão fiscal. Nos Estados Unidos, na verdade, eu vejo menos o Congresso, menos o governo disposto a controlar. Eu acho que é mais pé no acelerador, tá? Então, isso aqui ajuda também a Bolsa Americana relativamente, porque o mercado sabe que mais estímulos fiscais estão vindo, mais estímulos monetários estão vindo, mas é ruim para o dólar, tá? E o último fator que eu acho que tem que ficar na cabeça também, é um dos motivos pelos quais a gente está vendendo em dólar comparado de outras moedas do G10, é que a eleição americana está se aproximando, tá? Atualmente, isso não está fazendo muito preço no mercado, as pessoas ainda olhando isso daqui ainda mais levemente, mas a verdade é que a gente vê que a probabilidade do Trump ser reeleito está cada vez mais caindo, e não só está caindo a probabilidade do Trump ser reeleito, mas é bem importante a gente ter claro que as grandes mudanças nos Estados Unidos ocorrem quando o partido do presidente tem maioria nas duas casas. Tem maioria tanto na lower house como no Senado. É ali que, só nesse caso, teve grandes modificações. E, atualmente, a probabilidade que os mercados já estão dando, os mercados de aposta estão dando para ter uma maioria democrata no Senado é grande, tá? Então, hoje, o Joe Biden é favorito para ser presidente e é favorito para ter as duas casas do Congresso. E eu queria deixar aqui, tem dois pontos, porque isso é importante para o dólar, tá? Um ponto mais direto, que até dou menos importância, talvez, com o mercado, e um ponto indireto, que eu acho que no longo prazo vai fazer mais diferença que as pessoas imaginam. Qual que é o ponto direto? O ponto direto, que é uma possível eleição democrata, as pessoas discutem muito o aumento de tributação. Então, a ideia é que, se você tiver o Biden lá dentro, pode subir, pode reverter o corte de tributos que o Trump fez, ou pode começar a discutir eventualmente até imposto sobre ganhos de capital, que seria bem negativo para a Bolsa Americana, porque se tiver imposto sobre ganhos de capital, muitas pessoas realizariam as posições em bolsas antes deles começarem a valer, tá? Então, acho que essa discussão, que é a discussão que o mercado mais olha, mais tem receio, mas eu sou um pouco mais cauteloso nessa discussão, porque eu acho que como a economia americana vai estar fraca, eu não acho que no início do governo você vai entrar com uma pauta de aumento de tributos. Acho que isso, pelo menos no início, tende a ficar para trás, você só aumenta tributos de economia mais forte, então não acho que o democrata vai entrar inicialmente com esse tipo de pauta. O que eu acho que é uma mudança mais sutil e mais importante é que vale lembrar que o bull market do dólar nos últimos 10 anos teve dois fatores principais, tá, gente? O primeiro foi toda a revolução que teve na produção de petróleo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu de um grande importador para um país que produz agora substancialmente petróleo, principalmente por causa da revolução tecnológica de tirar de xisto esse petróleo. Isso é muito importante para as contas externas da economia americana e para o dólar de modo geral. E segundo, toda a revolução que a gente ainda vive de tecnologia, tá? Que atraiu muito capital, porque as grandes empresas do Ocidente de tecnologia estão nos Estados Unidos. Lembra que um governo dos democratas, a primeira coisa que ele vai fazer tem uma preocupação muito grande com o clima. Tendo preocupação muito grande com o clima, provavelmente essa produção americana de petróleo vai ficar estruturalmente prejudicada. Então, isso não só faz o petróleo subir, é um dos motivos pelo qual está posicionado comprado em petróleo, mas também ele prejudica as contas externas americanas e a economia americana, tá? Então, esse é um ponto importante, que eu acho que um desses vetores que fez o bull market do dólar da última década tende a ficar bem fraco no governo democrata pela preocupação com o ambiente. E o segundo ponto é que eu acho que está começando a cada vez mais no mundo, e eu acho que no governo democrata americano isso ganha ainda mais força, que o grande tema para os próximos anos é infraestrutura e, particularmente, infraestrutura verde. Então, se você olha os países da Europa hoje, é difícil eles terem um consenso
em alguma coisa, mas eles têm um consenso que o caminho é a preocupação verde. Você vê na discussão da China que a discussão é de fazer uma infraestrutura verde, e eu não tenho dúvida que um governo democrata, com maioria no Congresso, iria nessa linha de infraestrutura verde. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, enquanto é inegável a dominância americana e da China na parte de tecnologia, na parte verde, tem países que estão bem mais na frente. Então, as principais empresas verdes estão na Europa atualmente. Eu acho que é uma tendência que está com a gente, vai só ganhar força e vai até começar a atrair capital que vai ir para essas tendências estão em outros lugares. Tá? Então, a gente está vendido aí no dólar por vários motivos, por que a gente gosta e que a gente aumentou. Falando agora de Brasil, e a gente começa a falar do book de juros agora, sendo o book de moedas, a parte de vírus no Brasil, a forma que a gente olha isso é que, na verdade, é o número que a gente mais gosta de olhar de hospitalizações por doenças de síndrome aguda respiratória. A gente acha o melhor número para olhar, porque mortes é defasado, enquanto, na verdade, se a gente olha só casos, o número de testes distorce muito, então hospitalizações é a melhor coisa para olhar, e está gradualmente melhorando no Brasil, tá? Então, a melhor projeção, a melhor coisa para a gente ver do vírus hoje é uma melhora gradual do país. Segundo ponto importante, o país, a gente sabe que fez um confinamento razoavelmente leve, medido aqui pelo Google de em torno de 40%, mas também a gente está abrindo de forma bem devagar, tá? Então, talvez a gente não tenha ainda tanta discussão de segunda onda no Brasil, até porque a abertura, por enquanto, foi gradual, o que significa que, inclusive, os dados de atividade têm uma recuperação que é apenas gradual depois da queda, tá? Acho que a gente vai começar a ver uma reabertura mais forte agora, a partir do mês de julho. A gente está agora sim vendo os restaurantes abrindo, bares reabrindo, academias, etc. Então, significa que a partir de agora, que de fato essa mobilidade deve começar a subir um pouco mais forte, e aí sim vai ter lá para mês de agosto, mês de setembro, uma possível preocupação com o vírus prejudicando no Brasil, tá? A história aqui no Brasil, eu acho que vai ser um problema endêmico até ter vacina, que nem está nos Estados Unidos. É diferente caso do europeu, caso asiático, então o vírus vai estar prejudicando a atividade por algum tempo. Por enquanto, está numa curva de melhora, porque a gente ainda está razoavelmente fechado. Quando a gente começar a abrir, eu acho que esse assunto volta a dar um pouco mais de dor de cabeça para a gente, tá? Falando do mercado de juros, o que isso um pouco implica é que os juros hoje, para mim a discussão de Selic hoje, nem é tanto quanto mais o Banco Central cai, tá? Tem discussão que o Banco Central poderia dar mais um ajuste marginal na taxa de juros, não acho importante, a magnitude é bem pequena, para um lado ou para o outro. Para mim, o principal ponto da curva de juros brasileira e pelo qual as posições aplicadas em juros é que o mercado vê a Selic subindo bem rápido. A Selic subiria de 2,25 atual para algo em torno de 7% em 3 anos, tá? Isso é bem alta de juros real, então não é que o mercado está vendo muito mais inflação, o mercado está vendo principalmente um rápido aumento de juros real. E eu não acho que o Brasil vai ter condições de ter esse aumento de juros real que o mercado está colocando, tá? Então, aqui a gente mostra, por exemplo, a taxa de desemprego do Brasil. A diferença da linha azul para a linha laranja é que numa a gente coloca a taxa de participação constante. O que é a taxa de participação? É o número de pessoas que falam que estão procurando emprego. Então, aconteceu nos últimos meses é que, com muita gente presa por causa do Covid, sem conseguir se locomover, muita gente parou de procurar emprego, mas se você ajusta e coloca que o mesmo número de pessoas estariam procurando emprego que tinha antes do Covid, na verdade, nosso desemprego está chegando a quase 20%. E a estatística que eu olho, que eu acho mais limpa para entender a situação no mercado de trabalho brasileiro, é que a gente tem algo como 27,5% da população que está em subemprego, 27,5% da população. Isso não vai normalizar tão cedo, então eu acho que você tem que ter uma política fiscal muito expansionista para você, de fato, conseguir ter uma recuperação desse mercado de trabalho suficiente para preocupar o Banco Central. Vamos lembrar, uma taxa de desemprego do Brasil, historicamente, é mais na linha de 8% aqui. A gente está falando que está uma coisa entre 13% e 20%, provavelmente vai ficar uma coisa mais real aqui em torno de 14% lá no final do ano. Se sair de 14 para 9, eu acho que é um longo período que vai demorar, que é um longo período que vai precisar de juros baixos, e tem que ter uma política fiscal muito, muito expansionista para você fazer isso com juros subindo, tá? Não acho que a gente vai ter, acho que a política fiscal do Brasil vai continuar piorando, a gente vai ter que fazer mais política de ajuste social, isso vai ser a grande discussão do segundo semestre, a grande discussão vai ser como vai ser o programa de renda no Brasil para os próximos anos. O teto de gastos está em risco sim para 2021, só não acho que está numa magnitude de risco que vai fazer com que a gente tenha uma política fiscal tão expansionista para balancear
o efeito de um desemprego tão grande assim e ainda precisar de juros real subindo, tá? Eu continuo gostando aí de juros do Brasil, a posição está igual, a posição média, não é muito grande, porque já andou bastante, mas a gente continua gostando. Só mais um comentário, que eu acho que talvez seja o segundo ponto, tem mais perguntas de cliente atualmente, que é falar um pouco do que a gente vê de toda essa discussão política, de eventualmente delação, da mulher do Queiroz, do próprio Queiroz, o que isso pode ocasionar. E a forma que a gente olha isso é simplesmente olhar para como é que está a avaliação do governo Bolsonaro, tá? E o que a gente nota é que ele tem perdido um pouco de popularidade, ótimo, bom, tem caído um pouquinho, mas é bem marginal. Assim, então o que parece? Parece que a população já sabe que teve discussão de esquemas de rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro, essa discussão já é conhecida, já é conhecida a discussão também de fake news, o ministro Sérgio Moro saiu, o ex-ministro Sérgio Moro saiu falando de intervenção da Polícia Federal, e nada disso bateu muito na popularidade do Bolsonaro, tá? Então tem que ser uma coisa muito, muito diferente para bater na popularidade dele. O Bolsonaro tem um apoio fiel, e eu acho que até como continuando esses auxílios emergenciais que estão sendo feitos, isso também tende a ajudar que isso tenha um efeito menor, eu acho, no ambiente político, tá? Obviamente está acompanhando, mas olhando a popularidade, olhando tudo que já saiu, parece que é difícil uma coisa pegar muito forte no presidente. Falando agora da outra posição de juros que a gente tem, que a gente tem maior posição, é o caso do México. O caso do México é mais um caso que o coronavírus tem melhorado na ponta, que são as hospitalizações na cidade do México, tem melhorado na ponta, mas é outro país que vai ter muita dificuldade com a reabertura. Então, está reabrindo bem mais devagar que outros lugares, está reabrindo mais devagar de outros lugares, porque tem que ser um hospitalar muito precário. Então, como tem uma capacidade hospitalar muito baixa, você não pode reabrir muito, porque senão você tem risco de ter uma segunda onda e sobrecarregar o sistema. Então, você vai ficar com bastante tempo com a economia operando abaixo do potencial. E aí vale lembrar que, diferente da maior parte dos países do mundo, o México praticamente não fez política fiscal, né? O Brasil fez o Corona Voucher, o Brasil fez transferência para os estados e municípios, fez muitas e muitas linhas de crédito, programa para manter emprego. O México gastou como 0,7% do PIB apenas para fazer política fiscal. E, na verdade, o México estava até discutindo recentemente cortar 8 programas sociais para os próximos anos, e fez também austeridade nas contas dos servidores públicos, tá? Então, o México é bastante conservador no fiscal, que vai fazer com que a recessão seja ainda mais severa, até tão difícil reabrir a economia, não tem assistência social mantendo a renda, então veja uma economia que está com uma situação econômica talvez uma das piores que a gente acompanha. E o nível de juros lá é relativamente alto, em 5%, a gente vê que entre os emergentes é o segundo número de juros mais alto. E aqui a gente olha os déficits gêmeos, né, fiscais das contas externas projetadas para 2020, você vê que é o segundo nível de juros mais alto, com a melhor situação, se você olha o fiscal junto com o externo, tá? Então, o México, mais uma vez, é melhor do que o Brasil em termos de juros, tanto porque com menos fiscal a economia sofre mais, como porque tem condições de largada nas contas fiscais bem melhores que o país, tá? Então, a gente gosta bastante dos juros no México. Falando de bolsa, as nossas alocações estão semelhantes, tá? Então, aqui do Brasil, aqui você vê nossas principais posições. A gente continua ainda com viés, principalmente commodities, Vale, a nossa principal posição é na bolsa brasileira. Empresa minério ainda continua em torno de $100, mercado muito apertado de minério de ferro, câmbio ainda acima de 5,30. Então, essa empresa gera um fluxo de caixa de quase 15% do valor das ações por ano. Nessa linha de magnitude, é muito alta, o dinheiro que essa empresa está gerando na situação atual. E como eu falei, eu acho que, na verdade, o mundo vai fazer mais programas de infraestrutura nos próximos anos. Está vendo a China acelerar o crédito novamente, está vendo o mercado de vendas de casas na China já 10% acima do que era antes da pandemia. Acho que a infraestrutura também vai vir, acho que vai ter infraestrutura na Europa. Como eu falei, se tiver um governo Biden nos Estados Unidos, vai ter infraestrutura nos Estados Unidos. Então, o mercado que está com pouca oferta, porque ninguém investiu nos últimos anos, pouca oferta por causa dos problemas ambientais da Vale, que vai ser pego, na verdade, num ciclo de alta infraestrutura. Então, a gente gosta bastante da Vale, gosta também, essa é a segunda maior posição em commodity JBS, a gente gosta também. No setor de saúde, a gente tem Qualicorp e Sul América. Tem alguma coisa de energia que a gente acha barato, a Alupar, tem uma taxa interna de retorno real super alta, a gente gosta. Tem algumas empresas de comércio eletrônico no Brasil, como Magazine Luiza. Tem alguns preços que a gente acha barato, como Tecma, que é uma recuperação do setor de automóveis, que tende a ser mais rápida que o mercado geral. É uma empresa super barata que pode alavancar. Tem tudo aqui a exposição para o setor.
que a gente tem atualmente no mercado brasileiro. Tá? Lá fora, a gente tem duas posições no mercado internacional. A primeira dela é uma posição comprada nas ações de tecnologia e vendida nas ações de biotecnologia. Então, o que tem acontecido é que tem muito fluxo de investimento no Nasdaq. Esse fluxo de investimento no Nasdaq faz com que todas as ações subam de forma quase indiscriminada, mas a situação das grandes empresas de tecnologia, das FANGs, né, da Facebook, da Apple, da Google, da Microsoft, é muito diferente do setor de biotecnologia. Enquanto as empresas crescem lucro, o setor de biotecnologia não cresce lucro, e olha a diferença de valuation das FANGs para as empresas de biotecnologia. Tá? Então, tudo subiu, acho que de forma indiscriminada. A gente acha que isso tem que começar a ter divergência de valuation entre elas. E lembrando também que todas as empresas de biotecnologia, quando chega a eleição americana, é sempre um risco para elas, porque tem muita discussão no país sobre preços de medicamentos. Os preços de medicamentos são muito altos nos Estados Unidos e sempre tem discussão de medidas de controle para essas empresas. A segunda coisa que a gente tem fazendo na Bolsa Americana se tiver uma correção de preços por causa desse medo de segunda onda do vírus, começar a comprar algumas ações que já caíram bem no mês passado, que são mais ligadas com uma possível reabertura. Então, restaurantes, Disney, é o tipo de coisa, empresas de infraestrutura, é o tipo de coisa que a gente está olhando também para comprar se tiver uma realização aí ao longo do próximo mês. Falando agora, chegando no final, falando um pouco da parte de commodities, as posições continuam iguais, então a gente tem a posição de ouro, a cabeça é a mesma anterior, o mundo sempre teve ativos de risco, né, que são principalmente as bolsas, o mercado imobiliário, com a proteção dos ativos seguros, que é principalmente a renda fixa mundial. O problema é que os ativos seguros, que é a renda fixa mundial, não pagam absolutamente nada, a taxa de juros são próxima de zero no mundo inteiro, então é natural tirar uma parte desses ativos seguros para alocar em outros ativos seguros, sendo que o mercado de renda fixa mundial ele é gigante, um mercado de trilhões e trilhões de dólares, que se uma pequena parte disso sair e for entrar em ouro, você tem uma alta de ouro muito substancial, principalmente no cenário onde o principal risco continua sendo fiscal no mundo, extremamente expansionista, com monetização de dívida. Tá? Então, a alocação de ouro, eu acho que tem que ser estrutural na carteira aí de todo mundo, e a gente tem no fundo também. Falando do petróleo, eu já falei um pouco antes, a gente acha que a produção americana vai continuar baixa por algum tempo, significa que o poder de setar preço cada vez mais vai para o OPEP, a OPEP ganha força para conseguir voltar ao preço para patamares mais altos, e o custo marginal de produção está em torno de $50, a gente acha que, na verdade, ao longo do tempo, esse petróleo tem tudo para $50 ou até acima desse patamar. E, finalmente, para terminar a história, no book de volatilidade, aqui a gente mostra o que aconteceu. A gente está comprado, como eu falei, em volatilidade de commodities agrícolas, em particular, volatilidade da soja, é uma posição que a gente usa até como seguro para o fundo. Aqui são todos os anos, desde 1999, como é que realizou a volatilidade ano a ano no período que a gente está investido. Então, de fato, quanto que oscilou a soja nesse período que a gente está investindo, vis-a-vis o preço atual. Tá? Então, você vê que raramente, na verdade, nunca aconteceu da soja ter menos oscilação do que hoje está no preço. Então, a gente gosta da posição, continua a posição, foi uma posição negativa no mês passado, mas a gente acha um retorno bastante assimétrico. Então, é isso, eu paro por aqui. Então, as principais mensagens: continuem juros no Brasil, principalmente no México, em moedas, cauteloso com dólar contra moedas do G10, alocações em bolsa aqui no Brasil e lá fora. Aqui no Brasil, setores de saúde, commodities principalmente, lá fora um pouco de tecnologia e olhando também infraestrutura e a parte verde, na parte de volatilidade comprada e volatilidade de soja, em commodities comprada em ouro e em petróleo. Obrigado, Carol, se tiver alguma dúvida, uma pergunta aí, por favor. Oi, Marco. Bom dia a todos. Tudo bem? Temos sim, Marco. Deixa eu só ver aqui. Bom dia, Marco. Gostaria de saber o percentual de risco do fundo hoje entre Brasil e internacional. Atualmente, a gente tem um percentual de risco do fundo até ligeiramente maior internacional do que no Brasil, tá? Então, é quase meio a meio, mas um pouco mais da metade no internacional. A posição de juros, ela é maior no México e no Brasil, então está mais fora do Brasil. Moeda está toda fora do Brasil. Bolsa, ela é um pouco mais no Brasil do que lá fora, principalmente a gente olha também os long and shorts, então, pega os long and shorts no direcional, a posição de bolsa é um pouco maior aqui do que lá fora. Commodity é lá fora, então hoje o fundo está alocado com risco até maior na parte internacional do que no país. Ótimo. Outra aqui, só um minutinho.
qual a principal diferença entre a queda dos casos de Covid na Europa, Estados Unidos e Brasil? Isolamento, postura? Uhum. Então, bom, aqui tem várias possíveis causas, tá? Mas se você olha de fato o isolamento na Europa, o isolamento na Ásia, ele foi muito mais forte do que nos Estados Unidos e no Brasil. Se você olhar para as medidas do Google, por exemplo, eles caíram lá na Europa em torno de 70%, enquanto nos Estados Unidos e no Brasil em torno de 40%. Vai. Então, de fato, o isolamento foi muito mais forte lá dentro. A questão, acho, no país como os Estados Unidos, como o Brasil, foi mais politizada. Então, a gente vê uma mensagem do governo que era muito mais difusa. Tanto que dentro da Europa, quem está tendo mais problema é o Reino Unido, que foi o país, de fato, que teve também uma mensagem mais difusa. Então, aqui no Brasil é um caso desse, nos Estados Unidos é um caso desse. Então, governadores, eles falavam uma coisa, o presidente falava outra, que claramente diminui o compliance para a população. Então, acho que isso também prejudicou nossos casos, tá? Então, acho que foi basicamente isso. Assim, o caso asiático é um caso mais extremo de todos, porque é um cara que, na verdade, já estava acostumado a lidar com várias crises de vírus. Eles passam por esse problema há mais de uma década, então, na verdade, eles entraram muito cedo para reagir, com muita força, porque eles entendiam a magnitude do que eles estavam enfrentando. Então, a gente viu isso na China, que eles fecharam o país inteiro, e lá quando fala para fechar, fechar mesmo, porque é lockdown, que a polícia está na rua para pedir que você saia, e toda a população segue. E, diga-se de passagem, eu acho que também mais uma coisa que ajuda, tá? Eu acho que existiu nesse país, na maioria desses países, a população seguindo um pouco mais também a orientação. Assim, no caso asiático é bem forte, né? A população é muito disciplinada. No caso japonês, assim, pela maior parte do tempo, nem foi precisado nem foi necessário um lockdown. A população mesmo seguiu. Então é isso, tá? Esses países foram com uma cabeça, uma metodologia que você precisava praticamente extinguir o vírus do seu país. Não foi o que foi feito nos Estados Unidos, não foi o que foi feito no Brasil, e a gente vai ter que lidar com o vírus por mais tempo, até você ter melhores tratamentos médicos ou a vacina chegar. Tudo indica que a vacina está vindo aí no final do ano, no primeiro semestre do ano que vem, mas nesse período a gente vai ter que lidar com o vírus, enquanto a Europa e a Ásia já estão bem mais adiantados nesse processo, tá? Acho que é isso, Carol. Só mais um caso nos Estados Unidos, que essa questão dos Estados Unidos vai ser cada vez mais politizada, isso é importante, tá? O que aconteceu? Na verdade, uma forma que você pode pensar nos Estados Unidos é que a gente está numa segunda onda, a gente está, na verdade, na primeira onda que não acabou, porque a gente teve a primeira onda que pegou muito forte lugares como Nova York, mas nem Nova York, o caso do vírus já caiu e está super controlado, mas te pega menor ali os estados do sul americano. E é lá, principalmente, que o caso do vírus estão começando a subir, tá? Então, esses estados que tinham feito pouco confinamento no início do ano, agora estão tendo o custo do vírus subir neles. E por que eu estou falando que pode ser politizado? É porque cada vez mais se olha os casos do vírus dos Estados Unidos subir atualmente, são os estados republicanos, tá? Então, a gente vê que os estados democratas estão com o vírus razoavelmente controlado, nos estados republicanos o vírus está subindo. Parte disso é atitude do governo, parte disso é simples coincidência, mas não importa o motivo, isso vai virar discussão política, principalmente com a eleição chegando, tá? Lembra que na eleição americana, um dos fatores chaves para determinar quem vai ganhar a eleição é o percentual da população que vai comparecer para votar no dia. O voto é opcional e você engajar essa população para ir votar é super importante. Por isso que o Trump reclama o tempo todo que ele não quer de jeito nenhum votação pelo correio. Se tiver votação pelo correio, isso faz com que a participação seja maior, isso prejudica as chances de vitória do Trump, porque a população que vai votar a população hispânica, a população negra, mais humilde, votos são majoritariamente pró-democratas, tá? Então, essa questão vai pegar muito, porque até o vírus vai determinar como é que é a forma da votação, vai discutir como é que é a forma da votação, a gente vai ter um cenário bastante conturbado na eleição americana, até por essa questão também, tá? Ótimo, Marco. Aqui agora tem duas perguntas razoavelmente correlacionadas. Como você vê a recuperação da China e qual o efeito que deve ter nas commodities? E daí, falando de commodities, tem uma outra pergunta aqui. Calma aí. Que é para você, por favor, falar na carta você comentou sobre o cobre, então se você poderia falar um pouquinho mais sobre essa posição. Sim, o cobre, bom, até pelo portfólio, essa mostra que a gente está meio otimista com essa recuperação na China, né, e recuperação de commodities de modo geral. Então você vê que a gente tem cobre, a gente tem petróleo, a gente tem ações da Vale, ações da JBS, então a gente está otimista com a recuperação da China.
E o que eu acho que a gente está vendo agora é que existia muita dúvida se a China de fato ia acelerar de novo a parte de crédito ou não, né? A China fez isso várias vezes nos últimos anos, mas agora tinha mais resistência a China acelerar a parte de crédito, acelerar a parte de infraestrutura e acelerar a parte do mercado imobiliário, porque as pessoas achavam, bom, a China não deve fazer isso de novo porque vai ter medo de bolha, vai ficar preocupada com esse tipo de desequilíbrio no seu país, então agora ela deve pegar mais leve, deve aceitar uma economia mais fraca por mais tempo. Não é o que está acontecendo, tá? Então, se olhar na prática, o crédito na economia chinesa subiu muito forte nos últimos 3 meses, muito forte mesmo, semelhante aos grandes estímulos de 2015, 2016, por exemplo. O mercado de imobiliário, como eu comentei, já está 10% acima do que era antes da pandemia. Então, não é que ele normalizou, já passou o patamar anterior. E eu acho que isso deve continuar, tá? Então, eu acho que a China teve uma preocupação com o que aconteceu na China. Eu acho que o governo começou a ficar preocupado com a renda da população. Na época do coronavírus, teve muita gente que perdeu emprego, e a forma mais fácil de absorver essa mão de obra na China é via infraestrutura, é via mercado imobiliário, e o governo está usando isso, tá? Teve até um anedótico, que o governo chinês até começou a liberar, que não liberava antes, que é vendedores de rua. Os nossos famosos camelôs, tá? Isso era proibido em várias regiões. O governo até tem que começar a liberar, dada a situação da população. Então, acho que o governo está precisando estimular para esse emprego e está vindo forte, tá? Então, estou otimista com essa demanda. Isso bate na veia, no caso do cobre, isso bate na veia, no caso do minério. Não é à toa que o minério de ferro está $100, próximo dos máximos históricos. E a gente está vendo, pelo outro lado, é importante deixar claro, que é o lado da oferta, né? Estou falando aqui do lado da demanda, mas tem o lado da oferta das commodities também. Dificilmente alguém nos últimos anos investiu em projetos para ampliar a oferta de commodities. Tá? O preço de commodities já estão... A gente veio da pior década de retornos de commodities de todos os tempos. A gente teve aquele bull market que o Brasil viveu bem, que a gente se lembra bem da época do Lula. Depois essa bolha de commodities estourou. E a última década foi a pior década de performance de índice de commodities que a gente... Bom, que tem dados, né? E os dados são bem longos, tá? Os dados vão 60, 70 anos para trás. Depois da pior década de retorno de commodities, acho improvável que você tenha muito investimento em commodities, mesmo com o preço recuperando. Então, a gente vai viver uma década onde eu acho que, na verdade, a produção vai ficar bastante contida. Caso do minério, já citei aqui, que é um pouco disso, as empresas australianas pararam de investir já tem alguns anos, então a oferta lá não cresceu, enquanto a oferta brasileira caiu por causa dos problemas da Vale, que a Vale teve de ambiente. Essa oferta brasileira deve voltar a aumentar nos próximos anos, espero que a Vale normalize a produção, mas é isso, não tem grandes projetos para vir e aumentar. Tá? O cobre é semelhante, o cobre tem um problema a mais, porque está tendo interrupções por causa do coronavírus em alguns pontos de produção, mas também a gente não vai ver nenhum grande projeto para cobre aumentar a produção de forma relevante nos próximos anos. Tá? Então, a gente gosta de commodities, acho que é uma asset class que tem que ter. A gente acha que o mundo, nos próximos anos, ele tende a ser mais inflacionário. Geralmente, essa discussão de inflação e deflação, ela é super persistente, né? Tem pessoas que acham que a gente, por causa da recessão, vai cair numa espiral deflacionária, tem pessoas que acham que, por causa dos gastos fiscais, a gente pode ter mais inflação. Nos últimos anos, claramente, o mundo foi mais deflacionário. A gente acha que agora, com o governo cada vez mais aumentando participação nas economias, para mim, esse é sempre o melhor indicador de inflação, é esse. Cada vez mais, quando o setor privado sai do meio de produção, o meio de produção vai para o setor público, geralmente se entra em períodos com maior inflação. Então, eu acho que isso pode acontecer sim, a gente pode ter um período mais inflacionário nos próximos anos. Como eu falei, eu não vejo contenção de gasto, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter um déficit de 25% do PIB esse ano. Se o governo democrata for eleito, a primeira coisa que ele vai fazer é um grande pacote de infraestrutura. Como é que vai financiar isso? É precisar da ajuda do FED. Então, acho que isso vai continuar por algum tempo. Os Estados Unidos é talvez o grande exemplo, mas é um fenômeno um pouco mais global, tá? Então, é isso. Então, é otimista com a China, é otimista com retomada de demanda por commodities, achando que a parte de oferta vai ficar restrita por bastante tempo. Excelente, Marco. Obrigada. Acho que é isso. Perguntas. Então, acho que a gente pode encerrar aqui. Agradecer aí a presença de todos. Estamos, né, obviamente, disponíveis aí ao longo das próximas semanas, até o próximo call, para eventuais perguntas, críticas, comentários, etc. Obrigada, Marco. Obrigada a todos. Obrigado a todos. É um bom mês para vocês e, reforçando a Carol, qualquer coisa é só falar que está disponível. Um abraço.